Esta noite, especial Primetime Live. Por 3 décadas. A música, a dança, o rei do pop, o artista bilionário. E então, no auge do seu sucesso, vieram as acusações, a investigação policial e um superstar, abalado, se esconde. Esta noite, Michael Jackson, a entrevista que estávamos esperando, ao vivo. E, pela primeira vez, a mulher com quem ele se casou, Lisa Marie Presley. Duas famílias lendárias unidas. Vídeos caseiros do casamento que surpreendeu o mundo. Lisa Marie Presley, Michael Jackson, em destaque e on the record. Boa noite e bem-vindos ao Prime Time. Não se engane, apesar de todo aquele fascínio e brilho, Michael Jackson é um negócio sério. Pergunte a qualquer um nesta cidade. Pergunte às pessoas da Sony Music que dizem que seu próximo álbum e vídeos sozinhos poderiam arrecadar perto de $1 bilhão em todo o mundo. Então não é difícil entender por que as acusações de 2 anos atrás causaram um impacto semelhante ao último terremoto por aqui. Porque todo mundo quer saber, ele está realmente de volta. Este é o antigo cenário da MGM na Sony Pictures, onde todos esses sonhos foram gravados. Parecia um bom lugar para começar esta hora, porque independentemente do que se pense sobre Michael Jackson, você não pode ignorar o que ele conquistou. Um garotinho com todos aqueles sonhos na sua voz. É a história de Era, uma vez que todos conhecemos de cor. Desta pequena casa em Gary, Indiana, entre os 9 filhos de um operário de guindaste nos pátios de aço, surgiu o talento bruto que abalou a Motown. Michael. Esta é a audição na qual Michael Jackson encanta, suborna e leva sua família ao estrelar. Mas também ouvimos o outro lado deste conto de fadas. Os irmãos afirmam que o pai os obrigava brutalmente, batia neles. Este é o homem que Michael disse que o deixava nauseado de medo. Não sei nada sobre ele estar doente, mas regurgitando, mas se ele regurgitou, ele regurgitou até o quarto. Mas, no palco, o menino se sentia invulnerável, manejando a voz que encantaria pelos próximos 25 anos. Meu pai costumava sempre dizer, não estrague tudo, sabe? E senti que conhecia tudo, cada parte. E se algo desse errado, senti que poderia cobrir. Mas na adolescência, um preço privado estava sendo pago. Ele disse que era uma agonia quando as pessoas olhavam, claramente desejando que ele ainda fosse aquele menino bonito. Na época, sua mãe se preocupava que ele estivesse se retraindo. Michael está quieto agora. Quando eu era mais jovem, ele não era tão quieto. Mas eu não sei, acho que o palco pode ter feito isso com ele. Estando perto, você sabe, de pessoas comuns e tal, eu me sinto estranho. Eu me sinto... Tímido? Sim. 1979, 2020, ele disse a Sylvia Chase que as pessoas não o deixam ser simplesmente normal. Eles não vão falar comigo como falam com o vizinho ao lado. Mas de alguma forma, Jackson usou o isolamento para aguçar seu senso do que era exótico e novo. Em 1983, 25º aniversário da Motown, surgiu outro Michael Jackson, sua própria criação, da música aos movimentos, a magia. Foi um julgamento, mas ele ainda vê apenas o que perdeu. Fazer as 5 piruetas, ficar na ponta dos pés, se congelar ali. Apenas segurar e ficar ali, sabe? E eu não fiz, mas eles não sabiam. É o pacto com o diabo, um perfeccionista tentando dar mais ao público. Um camaleão, com mudanças cada vez mais extremas, fazendo você se perguntar se tudo ainda faz parte do seu plano ou, como Fausto, sua prisão, já que até hoje Jackson se obsessa por cada palavra, cada movimento, cada som. Ouça. O que você está ouvindo não é uma bateria eletrônica.
É um humano digitalmente masterizado em 48 faixas conectadas por fios. Sabe o que quero dizer? Então, vou pegar isso, usar como base principal para a faixa e construir todos os sons em torno disso. Sabe o que estou dizendo? Então, seja qual for o futuro, a música estará sempre dentro do homem que diz que em breve estará de volta, onde se sente mais em casa. Você está realmente ansioso para voltar ao palco? Sinto falta dos fãs. Essa é a minha chance de realmente, você sabe, vê-los e... Sentir a presença deles. Eles seguem uns aos outros no vento, sabe? Porque não tem pra onde ir e embora eu saiba, eu tenho que saber algum dia as pessoas, se elas nunca puderem. O concerto é com pessoas lá fora e ver as pessoas cantarem. Olhando e dizendo quando se importava com você, eu ficava, uau! Sabe, isso realmente faz seu coração feliz. E é isso que realmente faz você sentir que tudo está bem. Não corta! Não corta! Apenas durmo com uma corrente no meu pescoço. Aí está. Mas, como dissemos, há 2 anos, aquele homem tímido enfrentou acusações graves de que ele tinha molestado um jovem garoto. Enquanto as manchetes estavam furiosas, muitas pessoas se perguntavam se o que parecia apenas excêntrico era de fato algo sinistro. E as crianças sempre ao seu redor foram atraídas por um sedutor? A questão persistente era: Michael Jackson era culpado ou ele foi submetido a 2 anos de injustiça incomparável e inferno? Para os pais, um aviso é um tema adulto. Esta foi a alegação. Um menino de 12 anos disse que durante um período de 4 meses, ao dormir repetidamente sozinho na mesma cama com Michael Jackson, houve beijos, depois toques inadequados, depois masturbação. O menino disse que tinha protestado, mas Jackson chorou, dizendo que estava tudo bem, outros meninos já tinham feito isso com ele. Essa era a acusação, mas para a acusação havia problemas. O menino havia falado a pedido do pai, que também buscava a custódia, e o pai havia conversado com o grupo de Jackson sobre dinheiro, $20 milhões, de acordo com a equipe de Jackson. Este é o pai falando com alguém que ele conhecia em uma gravação. Se eu fizer isso, eu ganho muito. Não há como eu perder. Mas quaisquer que sejam as circunstâncias da revelação, as autoridades dizem que acreditam na história do menino. A investigação de Michael Jackson foi iniciada e, em poucos dias, chegou à mídia. Nesta noite, uma investigação policial sobre alegações de que Michael Jackson abusou sexualmente de um garoto. A estrela pop, Michael Jackson, está sob investigação por suposto abuso infantil. Foi um frenesi dos tabloides, enquanto pessoas que trabalhavam para Jackson vendiam histórias, todas alegando ter conhecimentos picantes do que chamavam de amigos especiais. E mesmo quando alguns dos jovens amigos de Jackson tentaram defendê-lo, levantaram outras perguntas preocupantes. Este é um menino de 11 anos, Red Barnes, falando com um entrevistador de TV. Quando você passava a noite fora e ficava no mesmo quarto ou na mesma cama, isso parecia incomum para você? Não, porque eu dormia de um lado da cama, ele dormia do outro, e era isso. Após vários meses de manchetes, Jackson, em turnê, e depois supostamente em tratamento para dependência de analgésicos, retornou aos Estados Unidos e se submeteu a uma série de fotografias policiais, dizem fontes, para ver se elas correspondiam à descrição feita por seu acusador sobre marcas identificadoras no que as autoridades chamaram de suas partes íntimas. No dia 22 de dezembro, Jackson se manifestou publicamente. Não me trate como um criminoso, porque sou inocente. Fui forçado a me submeter a um exame desumanizante e humilhante pelo departamento do xerife do condado de Santa Bárbara e pelo departamento de polícia de Los Angeles no início dessa semana. Eles me serviram um mandado de busca que lhes permitiu ver e fotografar meu corpo, incluindo meu pênis, minhas nádegas, meu torso inferior, coxas e qualquer outra área que eles quisessem. Um mês depois, 25 de janeiro de 1994, Michael Jackson resolveu o processo civil movido por seu jovem acusador. Quanto? Supostamente em torno de 15 a 20 milhões de dólares. Após o acordo, o menino se recusou a testemunhar no caso criminal. Então, depois de 13 meses de manchetes, o promotor disse que estava encerrado. Devemos recusar a acusação envolvendo o Sr. Jackson. Eles não tinham outras crianças que se apresentassem em tribunal.
e nenhum dos funcionários que alegaram ter visto coisas questionáveis tinha uma história que pudesse ser confirmada por uma criança. Até hoje, vários investigadores permanecem convencidos de que glamour e dinheiro são tão atraentes que podem produzir lealdade e silêncio, enquanto a equipe de Jackson insiste que terminou porque nada aconteceu desde o início. Quando voltarmos, Michael Jackson e Lisa Marie Presley, a chance deles falarem. Você já viu minha infância? Estou procurando o mundo de onde venho, porque estive procurando ao redor e no perdido e achado meu coração. Primetime Live continua dos estúdios Sony Picture em Los Angeles. Mais uma vez, Diane Sawyer. E comigo, claro, Michael Jackson e Lisa Marie Presley. Bem-vindos ao Primetime. Estou feliz que estejam aqui. Ao olhar para vocês dois, ocorre-me que devo começar perguntando como este casamento aconteceu. Como começou? Deixe-me adivinhar que não foi em um minigolfe e um cachorro-quente em algum lugar. Quando começou? Quando começaram a namorar? Bem, nos conhecemos pela primeira vez. Ela tinha 7 anos e eu tinha 17. Isso foi em Las Vegas. Ela costumava vir ver meu show o tempo todo. Nós tínhamos o único show para a família na Strip, que era o Jackson 5. E ela costumava vir como uma garotinha e sentar bem na frente. Ela vinha com bastante frequência. Ela vinha com muitas seguranças. Vocês mantiveram contato durante todos esses anos? Claro. Então ela vinha aos bastidores e eu, você sabe, conversava e dizia oi, e depois ela vinha de novo. E eu achava que ela era doce e amorosa. E eu sempre esperei vê-la novamente. E quem falou sobre casamento Não primeiro? mantivemos contato depois Não disso. mantivemos contato depois disso, não. Ele tinha... Vai em frente. Você quer dizer o que aconteceu quando você estava em contato? Não, você pode falar, você tem uma boa memória. Não. Você disse que ia Nosso falar... primeiro argumento aqui nesta hora. Quem propôs? Quero dizer, como o casamento realmente foi discutido. Bem, no início, foi isso que aconteceu. Quando ela tinha 18 anos, eu costumava dizer ao meu advogado, John Branca, você conhece a Lisa Marie Presley? Ele dizia, bem, eu represento a mãe dela. Eu dizia, bem, você pode entrar em contato com ela, porque acho ela muito fofa. E ele ria toda vez. Ele dizia, vou fazer o meu melhor. Isso era o que ele dizia. Então ele voltava. Eu perguntava, e aí, você descobriu? Ele dizia, não há nada. Então eu ficava atormentando ele sobre isso o tempo todo. E a próxima coisa que percebi, havia uma foto na capa de uma revista onde ela estava casada, o que realmente me despedaçou. Realmente fez. Porque senti que deveria ser eu. Eu realmente senti. E qual foi a contagem regressiva para o seu casamento? Diga-me quem disse a palavra casamento primeiro. Eu fiz. Quando? Onde? No telefone. Ele perguntou pela primeira vez. Nós estávamos namorando agora. Fazer 4 meses. Certo? É 4 meses? Eu não lembro. Bem, de qualquer forma, estávamos passando muito tempo juntos. Não sei como conseguiu chegar à imprensa, porque não estávamos escondendo. Eu estava em Las Vegas. Estávamos em todos os lugares. Onde quer que eu fosse. Nós não estávamos quase... Estávamos em livrarias. Não estávamos escondendo. E você disse sim imediatamente? Eu estava separado há 4 meses e ele disse, o que você faria se eu te pedisse em casamento? Eu disse, eu aceitaria. Estou bastante embora. Você estava realmente entusiasmado. Tenho que te perguntar isso, porque eu só consigo imaginar que há vários advogados envolvidos em um acordo pré-nupcial entre essas duas fortunas. Existe um bem elaborado? Bem, nós resolvemos algumas coisas e assinamos certos documentos, mas é claro, isso é muito confidencial. Concordamos. Fizemos acordos antes, sim. Como você sabe, a reação a este casamento, e eu sei que você tem uma opinião forte a respeito, mas a reação a este casamento tem sido variada. Desde espanto, até alegria, até suspeita. Que isso era de alguma forma muito conveniente. Lisa, você perguntou ao Michael sobre as acusações? Vocês dois conversaram sobre o impacto do casamento nas alegações? Absolutamente não. Ele ligou. Eu estava em contato com ele durante todo o processo das acusações dele. Eu estava conversando com ele quando ele desapareceu. Eu realmente deveria ir para San Juan, Porto Rico, quando ele partiu e desapareceu. E recebi uma ligação dizendo que ele não estaria lá. E eu fazia parte de tudo isso com ele, mas falando com ele ao telefone. Então, Você perguntou a ele, elas são verdadeiras? Não, eu não fiz. Na verdade, não fiz. Quero tomar um minuto aqui e vou voltar ao casamento. Ele
ele falou e falou sobre isso. Então, eu realmente não precisei perguntar. As alegações são verdadeiras? Foi, você sabe, pelo telefone, sabe? Repetidamente. E apenas constante. Bem, Sim. porque eu sei que você queria expressar sentimentos semelhantes há muito tempo. Quero perguntar algumas coisas sobre as acusações, mas primeiro, quero deixar claro para os telespectadores aqui que não há regras pré-estabelecidas. Você me disse que não tem medo de nenhuma pergunta, então quero que isso fique claro para todos antes de prosseguirmos. Acho que quero começar. Ao certificar-se de que os termos estão claros, você disse que nunca prejudicaria uma criança. Quero ser o mais específico possível. Você alguma vez, como este jovem disse que você fez, alguma vez envolver-se sexualmente, acariciar, ter contato sexual com esta criança ou qualquer outra criança? Nunca, jamais. Eu nunca poderia machucar uma criança ou qualquer pessoa. Isso não está no meu coração, não é quem eu sou e não é o que eu nem estou interessado nisso. E o que você acha que deveria ser feito com alguém que faz isso? Para alguém que faz isso? O que eu acho que deveria ser feito? Nossa, acho que eles precisam de ajuda. De algum jeito, sabe? E as fotografias da polícia? Como havia informações suficientes deste menino sobre esse tipo de coisa? As fotografias da polícia que eles tiraram de mim, não havia nada que me ligasse a essas acusações. Não, nada. É por isso que estou aqui conversando com você hoje. Não havia um pingo de informação encontrada que pudesse me conectar. Então, quando ouvimos as acusações, havia algum tipo de marcação? Sem marcas. Sem marcações? Não. Por que você ainda estou aqui, então? Você não vai me perguntar sobre isso, vai? Desculpe, sobre as marcações. Você pode se voluntariar. Não, eu estou só. A questão é que, quando finalmente foi concluído que não havia correspondência, foi impresso tão pequeno, em contraste com o quão grande foi o que a correspondência supostamente seria. Não funcionou. Eu nunca admiro. Não é assim. Sim, mas por que Tudo isso é uma mentira. Por que você resolveu o caso? Então, por que você resolveu o caso? E parece para todos que você pagou uma grande quantia de dinheiro. Bem, a maior parte disso Para é dinheiro sujo. silêncio. Conversei com meus advogados e disse: vocês podem me garantir que a justiça prevalecerá? E eles disseram: Michael, não podemos garantir que um juiz ou júri fará qualquer coisa. E com isso, fiquei como catatônico. Fiquei indignado. Quanto dinheiro foi? Indignado. Então eu disse: tenho que fazer algo para conseguir sair desse pesadelo. Todas essas mentiras e todas essas pessoas aparecendo para serem pagas e esses programas de tabloide, só mentiras, 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 mentiras. Então, o que eu fiz, nos reunimos novamente com meus conselheiros e eles me aconselharam. Foi uma decisão unânime, resolver o caso. Isso poderia durar 7 anos. Quanto valeu? Eu disse, vamos deixar isso para trás. Pode dizer quanto? Não é o que os tabloides publicaram. Não é todo esse dinheiro louco e extravagante. Não, não é de jeito nenhum. Quero dizer, os termos do acordo são muito confidenciais. Quero perguntar... Eles já discutiram isso. As especificidades... Então, os valores específicos. A ideia simplesmente não é justo o que me fizeram passar, porque não havia uma peça de informação que dissesse que eu fiz isso de qualquer forma. Eles reviraram meu quarto, vasculharam todos os meus livros, todas as minhas fitas de vídeo, todas as minhas coisas privadas e não encontraram nada. Nada que possa dizer que Michael Jackson fez isso. Nada. Mas deixe-me fazer-lhe algumas perguntas. Ainda nada. Nada. Vamos ser honestos aqui. Nada? Eu não tenho nada. Como você pode ou não saber, nós ligamos para todos que podíamos ligar. Nós verificamos tudo o que podíamos verificar. Nós fomos e tentamos ver se o que ouvimos antes é de fato o caso. Eu quero te perguntar sobre 2 coisas. Esses relatórios que lemos repetidamente, que nos seus quartos encontraram fotografias de meninos jovens, não de adultos... Meninos pequenos ou crianças, todos os tipos de meninas e tudo. Que encontraram fotografias, livros de jovens meninos que estavam despidos. Não aconteceu? Não que eu saiba, a menos que as pessoas me enviem coisas que eu não abri. As pessoas sabem do meu amor por crianças, então me enviam livros de todo o mundo, da América do Sul, da Alemanha, da Itália, da Suécia. Então, se as pessoas dizem isso, que encontraram essas coisas, que há uma indicação, que venham à frente, que as apresentem. Sim, porque eu recebo de tudo. Eu recebo todos os tipos. Você não acreditaria na quantidade de correspondência que recebo. Se eu digo a alguém, você sabe. Se eu deixar os fãs saberem que amo Charlie Chaplin, vou ser inundado com parafernália de Charlie Chaplin. Mas se eu digo que amo crianças, o que eu amo, eles me inundam com tudo relacionado a crianças. Algum outro acordo em andamento agora ou anteriormente com crianças fazendo esse tipo de alegação? Ouvimos que há não um caso que os promotores levariam ao tribunal, mas que mais uma vez você está falando em desembolsar... Não, isso não é verdade. Não é verdade. Acho que eu ouvi dizer que
Está tudo bem e não há outros. Deixe-me perguntar isso. E estou tentando pensar em como formular, contudo. Posso ouvir lá no campo? Pessoas dizendo, e você foi absolvido de todas as acusações. Queremos deixar isso claro. Pessoas dizendo, olhem, aqui está um homem que está rodeado de coisas que as crianças adoram. Aqui está um homem que está passando uma quantidade desproporcional de tempo com esses jovens meninos. O que um homem de 36 anos está fazendo dormindo com um menino de 12 anos ou com uma série deles? Certo. Ok, quando você diz meninos, não são só meninos. Eu nunca convidei apenas meninos para entrar no meu quarto. Vamos lá, isso é ridículo. E essa é uma pergunta ridícula. Mas eu acho que se as pessoas querem ouvir, sabe, a resposta, eu ficaria feliz em responder. Eu nunca convidei ninguém para a minha cama, jamais. As crianças me amam, eu as amo. Elas me seguem, querem estar comigo. Mas qualquer um pode entrar na minha cama. Uma criança pode entrar na minha cama e se divertir. Eu posso dizer. Eu posso dizer. Desculpe. Eu já vi isso. Eu vi muito. Eu vi crianças. Eu o vi com crianças no último ano. Eu vi o suficiente para onde eu posso ver como isso pode acontecer. Você sabe, eu entendo... Mas não é parte de ser adulto e você tem um filho de 2 anos de idade. Sim, deixe-me apenas... Eu só queria dizer que vi essas crianças, elas não o deixam ir ao banheiro sem correrem com ele e elas não o deixam fora de vista. Então, quando ele pula na cama, eu estou até fora, você sabe, elas pulam na cama com ele. Mas não faz parte de ser adulto. E amar as crianças, mantendo-as longe de situações ambíguas. E, novamente, estamos falando de um período intenso de tempo aqui. Você deixaria seu filho, quando ele crescer e tiver 12 anos, fazer isso? Sabe de uma coisa? Se eu não conhecesse o Michael, de jeito nenhum, mas eu conheço quem ele é e o que ele é. E isso faz com que, sabe, eu sei que ele não é, você sabe, eu sei que ele não é assim, e eu sei que ele tem um carinho por crianças, e eu... Vai em frente, desculpa. Eu só me pergunto, acabou? Você vai garantir que isso não aconteça novamente? Eu acho que isso é realmente a única coisa que as pessoas querem saber, que não haverá mais dessas noites do pijama, nas quais as pessoas têm que se preocupar. Ninguém se pergunta quando as crianças dormem na minha casa. Elas são bastante maravilhosas. Mas isso acabou? Você vai ficar de olho nisso? Cuidado conosco. Só pelo bem das crianças e por tudo que você passou. Não, porque é tudo moral e é tudo puro. Eu nem penso dessa maneira. Não é o que está no meu coração. Então você vai fazer isso de novo? Eu não faria o que novamente... Quero dizer, você terá uma festa do pijama para crianças. Claro, se eles quiserem. É no nível de pureza e amor e apenas inocência, completa inocência. Se você está falando sobre sexo, então isso é loucura. Isso não sou eu. Vá procurar o cara da rua, porque não é Michael Jackson. Não é do meu interesse. Certo, vamos fazer uma pausa agora. Quando voltarmos, Elizabeth Taylor nos contou um pouco sobre o que viu quando foi até você e o ajudou a obter tratamento para o vício em analgésicos. E foi isso que ela disse no programa quando voltarmos. O programa Primetime Live continuará em instantes. Você já viu a minha infância? Ao vivo dos estúdios da Sony Pictures, em Los Angeles. Novamente, Diane Sawyer. Como dissemos, Elizabeth Taylor vai falar um pouco sobre quando ela veio te ver no meio disso, o que ela chamou de agonia. Uma das coisas com as quais ela estava eu acho que ela estava tão brava conosco, foi que ela disse, as pessoas sempre falam de um lado de uma pessoa, nunca dão crédito pelas realizações dela. E particularmente o que elas dão às crianças e o dinheiro que você dá às crianças, é assim que começa. Quando ele está em turnê, ele vai a hospitais, sem a imprensa seguindo-o, sem que ninguém saiba. Ele se disfarça e faz isso. Tira o disfarce quando está lá e as crianças percebem. Uau, é Michael Jackson. Em nenhum momento você disse a si mesmo, lendo tudo que todos estavam lendo. Talvez isso seja verdade. Talvez eu não tenha compreendido completamente quem ele era. Absolutamente não. Nunca? Nunca. Eu conheço o coração de Michael. Conheço sua mente e sua alma. Eu não sou tão insensível. Especialmente para ele. Ele ou pessoas que eu amo. Como você decidiu ir para Singapura? Ele era meu amigo. Ele estava sozinho. Ele estava totalmente sozinho. E ele apenas... Ele precisava de ajuda. Nada no mundo poderia tê-lo magoado mais. Se tivesse sido calculado,
Se tivessem planejado um assassinato, não poderiam ter feito melhor. Quase partiu seu coração. Ela disse que reconheceu uma amiga recorrendo a analgésicos para escapar. Ele não estava ciente do que estava acontecendo, ele estava anestesiando sua dor. Mas isso realmente me assustou, porque eu estive lá. E eu sei como é fácil chegar lá quando você está mentalmente. Dor física. E ele sabia imediatamente que tinha que lidar com isso também. Não imediatamente. Não imediatamente, mas ele sabia. Houve alguns relatos durante este período, Michael, de que era uma tal agonia para você, que você estava realmente suicida. Isso é verdade? Eu nunca fui suicida. Eu amo demais a vida para ser suicida. Sou resiliente. Tenho pele de rinoceronte. Nunca, jamais suicida. Isso te deixou, porém, De coração partido, mas não suicida. Isso te deixou completamente mudado. Eu falei um pouco com você sobre o que está pensando sobre onde quer viver no mundo. Isso mudou sua visão sobre viver aqui? Você está pensando em viver em outro lugar? Não me importo mais em ficar na América, não. Eu não me importo. Eu sempre terei a Neverland, sabe? Porque eu amo a Neverland, mas eu não gosto. Sou muito sensível à poluição, sabe? Então eu não posso ter a poluição. E eu gostaria de ir para o exterior. Na verdade, eu vou. você está onde? Ainda não decidi o lugar exato. Provavelmente a África do Sul, talvez. Para viver permanentemente? Talvez a Suíça. Lisa, você é a favor disso? Espera, só indo ao fato de que nós não moramos em casas separadas para começar Nós isso. não vivemos em... Isto é apenas... Isso é ridículo. Ligue as câmeras. De qualquer forma, desculpe. Não, pule dentro. O quê? O que eu acho sobre o assunto do exterior? Eu acho que é um bom lugar para visitar, sim. Eu gostaria de ter uma casa lá. Eu seria completamente e totalmente assediado, além do que se possa imaginar, mas... Antes de passarmos os últimos 2 anos, contamos a você, porque queremos, que vamos mostrar qual é realmente o seu comentário sobre esses 2 anos. E é um vídeo que você fez com sua irmã Janet, chamado Scream. E nele, você tem algumas palavras para pessoas de meia idade que não conseguem acompanhar essas palavras. As palavras que você ouvirá serão sobre confusão, agressão, vitimização. Pare de me pressionar, ele diz. Me faz querer gritar os últimos 2 anos. Você viu meu filho? Em um momento, uma olhada em Lisa Marie Presley em Graceland. Imagens exclusivas do casamento, quando o Primetime Live continua com Michael Jackson e Lisa Marie, depois disso, das nossas estações ABC. Ninguém conhece Eles libertaram o bebê com saltos altos. Ao vivo dos estúdios da Sony Pictures em Los Angeles, Califórnia. Mais uma vez, Diane Sawyer. Temos um vídeo de casamento de vocês dois e vou deixar que nos conte um pouco sobre o que estamos vendo aqui. Se nosso diretor, Roger Goodman, quiser rodar o vídeo, nós vamos mostrar. Há 1 ano atrás, certo? Quase exatamente. Pareço um idiota, posso te dizer. Você não isso. parece um idiota. Parece mais um não. Quer que eu lhe conte? Você está assistindo? Estou assistindo. Conte-nos, estamos assistindo aqui ao vivo. Michael Jackson, você quer vir aqui por 1 minuto? Eu quero falar com você. Oi, cara. Falar com um super fã seu. E então, quando ele pede um autógrafo dele... Você tem que dizer a ele que Já assinou o seu álbum? You put her first, okay? And when you put it, you say, with this drink, I do it. Dizer, muito obrigado. Sim, você faz a mesma coisa. Quando você toca seu tambor, quando você diz com este anel, eu faço isso agora. Então, eu sei que você, Lisa Marie, queria falar sobre isso. Há muitos céticos sobre isso. Casamento. Ouvi dizer que é um plano da Scientologia. Você foi membro da Igreja da Scientologia, que dizem influenciar muito seus membros.
e que o marido de quem você se divorciou era cientologista e ele ainda está muito presente na sua vida. E tudo isso faz parte de um cálculo para levar Michael e o dinheiro dele para a igreja. Puxa, droga, desculpe. É ridículo, é ridículo. É a coisa mais ridícula que já ouvi. Eu não... Em primeiro lugar, você não pode ser influenciado por nada. Desse tipo, e no termo de um casamento. Não vou me casar com alguém por qualquer razão que não seja o fato de que me apaixonei por ela. Ponto final. Ponto final. E eles podem engolir isso se quiserem pensar em qualquer coisa. Para dizer de forma sucinta, o que você mais ama nele? O que eu mais amo? É tudo. Tudo ele é incrível. Realmente eu admiro. Eu respeito, eu admiro. Sou apaixonado por ele. E não. Nós não dormimos em quartos separados. Muito obrigado. Eu amo tudo nele. Para terminar com isso, você é um cientologista ou não? Planeja se tornar Eu acredito na espiritualidade. Eu acredito em uma fonte superior como Deus. Mas não sou cientologista. Eu leio de tudo e gosto de ler. Eu amo estudar. Você disse que não dormem em quartos separados e vou confessar, ok, isto é TV ao vivo e estou desistindo agora mesmo, porque não passei minha vida como um jornalista sério para fazer esse tipo de pergunta. Mas não sou indiferente ao fato de que seus fãs tinham uma pergunta que mais queriam te fazer. Nós temos... Ela não perguntou. Eu acho que não quero saber. Você não sabe como seria. É isso que você ia perguntar? Vamos jogar 1 minuto ou 2. Vamos jogar 1 ou 2. Queremos saber se você fez a coisa. Eu sei que esta é uma pergunta íntima, mas você está tendo relações sexuais com a Lisa Marie. Vocês realmente se amam ou estão fazendo isso apenas para satisfazer a mídia? Vocês são íntimos? Novamente. Eu acredito nela. Isso é sobre o ceticismo. Sim. E lemos nos jornais que você está esperando um filho. Esperamos um filho, mas nem vamos dizer quando. É pessoal, está nas mãos do céu. Mas ainda não. Casamos por conveniência? Isso é realmente interessante. Isso é realmente interessante pra mim. Bem, por que não teríamos muito em comum? Essa é a questão. Por quê? Por que não? Tipo, estamos fingindo isso? Não, mas você não pode viver com alguém dia a dia. Estamos juntos o tempo todo, primeiro de tudo. Segundo, como você pode fingir isso 24 horas por dia com alguém, dormir com alguém, acordar com alguém, tendo que, estou correndo pela casa. Você esteve na nossa casa, temos uma casa normal, temos uma babá, temos uma empregada e andamos por aí. E ele está no estúdio, eu estou na cozinha. Estamos correndo por aí como pessoas normais. Sei que é difícil de acreditar, pessoal. Vocês vão às compras juntos? Fazemos compras. Saímos para jantar. Às vezes discutimos. E sobre o quê? Também ouvimos um relatório dizendo que talvez você estivesse planejando adotar as crianças. Ah, eu adoraria adotar crianças. Acho que isso é algo que sempre quis fazer. Mas crianças de todas as raças. Crianças árabes, crianças judias, crianças negras, de todas as raças. Mas os filhos de Lisa, Nós. Eu amo os filhos da Lisa. Você vai mas tem sido um Caspernel? adotá-los, no entanto. Ah, eu amo os filhos dela. Eles são adoráveis. Mas adotar, não. Claro. Mas ele pode ter um pai biológico. E ele é o... Acho que eles me amam muito. Eu os Eles amo. fazem. Nós nos divertimos Mas eu nunca muito. ouvi falar disso antes, de uma pessoa adotar os filhos de outra enquanto estão em um relacionamento com essa pessoa. Vamos fazer um intervalo de 1 minuto e voltar com mais perguntas. Certo? Anúncio. Prime Time continua em um momento. Michael Jackson, Lisa Marie Presley, ao vivo do Sony Pictures Studios, em Los Angeles. Mais uma vez, Diane Sawyer. Agora vamos mostrar um filme criado por Michael Jackson, que está causando furor em alguns cinemas neste país. Dizem, entre outras coisas, que ele é claramente inspirado em O Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl, um filme nazista com imagens nazistas. Não é verdade. Nada disso é verdade. Nenhuma dessas coisas é verdade. Você assistiu a esse filme antes de fazer? Eu assisto tudo. Eu amo filmes. Eu amo documentários. Não teve nada a ver com isso. Mas há pessoas que continuam dizendo que isso é... Elas olham e dizem, isso Absolutamente não. Nada a ver com política, ou comunismo, ou fascismo.
De forma Bem, alguma. os críticos disseram que é a autodeificação mais audaciosa e vaidosa que um cantor pop já empreendeu com seriedade. Bom, é isso que eu queria. Para a controvérsia. E Caiu na minha armadilha. Mas eu queria dizer que... Queria a atenção de todos. Mas para as pessoas que dizem que esses símbolos importam... Não, é sobre a música, não. Os símbolos não têm nada a ver com isso. Não é político, não é fascista, não é dogma, não é, você sabe, ideologia e todas essas coisas. É amor puro e simples. Você não vê nenhum tanque, você não vê nenhum canhão. É sobre amor, apenas pessoas se juntando. Sobre amor. Vamos deixar todo mundo assistir um pouco. Mas é arte. É arte. A maneira como um diretor usaria seu ato para criar arte. Com certeza. Aqui vem. Bem, como dissemos, vamos claramente concordar em discordar talvez sobre o que isso significa para algumas pessoas assistindo. Houve outra questão levantada. Em uma canção você diz Jumi Sumi. E algumas pessoas estão dizendo que isso é antissemita. Não é antissemita. Eu não sou racista. Racista. Eu amo todas as raças de pessoas, desde árabes. Pessoas judias, como eu disse antes, para os negros. Mas quando eu digo do me, sue me, everybody do me, kick me, kike me, don't you black or white me, estou falando de mim mesmo como a vítima. Você sabe, o meu contador e advogados são judeus. Meus 3 melhores amigos são judeus. David Geffen, Jeffrey Katzenberg, Steven Spielberg, Mike Milken. Eles são meus amigos, todos são judeus. Como isso faz sentido? Eu cresci em uma comunidade judaica. Quero perguntar a vocês dois sobre algo, porque foi a segunda pergunta mais feita pelas pessoas em... A rua. E eu sei que é um assunto sensível para você. E você falou com a Oprah sobre isso. Mas de alguma forma, as pessoas ainda não estão. Elas não sentem que ouviram tudo sobre a brancura da sua pele e que isso não é, de alguma forma, uma escolha sua, juntamente com a maquiagem para não ser nem negro nem branco, nem parecer completamente masculino, estar na zona andrógena. Eu acho que querem saber, é uma decisão da sua parte, de alguma forma, a maneira como você se parece. De onde vem isso? Acho que se cria sozinho. É a natureza. Ele é um artista. Ele tem todo o direito e está constantemente remodelando algo, ou mudando, ou reconstruindo, ou, você sabe, trabalhando em uma imperfeição que ele acha que precisa ser trabalhada. Se ele vê algo que não gosta, ele muda. Ponto final. Ele se reesculpiu. Ele é um artista. Você pode querer colocar um ponto vermelho bem ali? Ou 2 olhos bem aqui? Você deseja ser da cor que era antes? Eu gostaria de ser da qualquer cor. Eu nunca naturei isso. Eu amo preto. Eu amo preto. Você gostaria de ser assim? Eu invejo que ela pode se bronzear e eu não posso. Mais uma pergunta que quero ter certeza de fazer. Vocês vão cantar juntos? Não. Eu adoraria cantar com você. Você gostaria de cantar comigo? Você não canta? Eu não canto. Eu cantava, mas não foi por isso que me casei com o Michael. Eu não preciso disso, é ridículo. Se eu quisesse... Quero dizer, eu não vou me casar com alguém por uma carreira de gravação. Só pra deixar isso claro também. O quê? Pare. Vou deixar vocês dois resolverem isso aqui. Vamos fazer uma pausa e depois... Primetime Live de Los Angeles,
continuará em breve. Caça. E com o fim da nossa hora, gostaria de pedir a cada um de vocês uma resposta em uma frase. O tempo é tão curto. Onde você quer estar em 5 anos? Oh, rapaz. Ah, eu amo o que estou fazendo agora e farei tudo o que puder para ajudar as crianças. E olá, Bob Sherrod. Eu só quero que as pessoas saibam com o que estão lidando antes e entendam que eu não sou a... Você sabe que nós não somos. As piadas, os comentários degradantes, todo esse tipo de coisa é realmente irritante. Então, eu não pude entrar nisso. Isso já acabou, mas... Queremos sufocá-los, certo? Então, 5 anos. Não acredite no lixo, todo o lixo dos tabloides. Não leia, não escute. É lixo, é porcaria, é estúpido e chega disso. E esta noite acabou. Olhem Não para é eles, isso. aqui está algo que adoramos. Provavelmente teremos algumas considerações finais sobre tudo isso na próxima semana. Até lá, sou Diane Sawyer e espero que se juntem a Sam Donaldson e a mim na próxima semana para outra edição do Primetime Live. Você já viu minha infância? Não estou procurando pelo mundo de onde eu vim, porque tenho procurado por aí, no perdido e achado do meu coração. Ninguém me entende. Eles veem isso como uma excentricidade estranha. Esta foi uma apresentação da ABC News.